Proclamação. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14, 15. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. Audiolivro O Fim da Vida Terrena. E agora, A Vitória sobre a Morte, de Derek Prince. Introdução. Tem sido meu privilégio ter um relacionamento pessoal com alguns dos mais estimados ministros da Igreja Contemporânea. Na minha estima, nenhum deles possui as qualificações de Derek Prince para falar sobre o fim da vida terrena. A nossa amizade dura mais de 35 anos. Ministramos juntos, jogamos juntos e partilhamos a mesma casa durante 2 anos e meio. Nunca testemunhei um momento em que ele não vivesse a sua vida sob a luz da eternidade. É a minha convicção que ele cultivou uma qualidade única que o possibilitou viver da forma que viveu. É uma qualidade que está embebida nas páginas do livro que agora tendes nas mãos e que a cristandade certamente necessita. O temor do Senhor. Certa vez o Derek disse-me que a palavra hebraica para limpo, que é usada em Salmos 19:9 para descrever o temor do Senhor, é a palavra moderna para antisséptico. Ele compreendeu que o cuidado reverencial na vida de cada um desinfeta e santifica todos os nossos esforços. Em numerosas ocasiões, reparei que o seu antisséptico secreto emanava da sua presença. Era comum ver não crentes amotinados ficarem tranquilamente serenos sempre que ele entrava em elevadores de hotéis. Era como que uma força invisível os compelisse a comportarem-se temporariamente como se estivessem a contemplar uma vida diferente. Acredito que o Derek tinha um desejo profundo ao escrever este último livro, que você também viva a sua vida sob a luz da eternidade, como a preparação para o fim da sua vida terrena. Jim Croft, Boca Raton, Flórida, 18 de novembro de 2003. Capítulo 1. A morte. O compromisso universal. Há algo em si que vacila momentaneamente ao ouvir a palavra morte? A sua primeira reação é colocar este livro de parte? Se sim, essa é uma clara indicação de que você, em particular, precisa de abrir o seu coração a esta mensagem. Na nossa cultura contemporânea, deparamos-nos com uma tendência sutil para remover tudo o que possa ser desagradável ou doloroso do conceito de morte. Por exemplo, tem havido mudanças sutis de terminologia. Apesar de ainda usarmos o nome casa funerária, há quem já empregue o termo casa de descanso ou capela de descanso. Há quem já não fale em cemitério, usando a designação jardim memorial. E quando o corpo de uma pessoa morta está exposto antes do enterro, são feitos todos os possíveis para minimizar as mudanças causadas pela morte. Já ouvi argumentos psicológicos proferidos a favor dessas mudanças e não sou interessado em contestá-los. Estou, contudo, preocupado em que não nos permitamos esquecer um simples, objetivo e inalterável fato. A morte é verdadeira e desagradável, é dolorosa e cruel. Qualquer ponto de vista que não aceite esse fato é enganador e irreal. Qualquer filosofia ou religião que não tem uma resposta positiva para a realidade da morte é inadequada para enfrentar as necessidades humanas. O que distingue a fé cristã de todas as outras religiões e filosofias é o fato de ela dar à morte uma resposta positiva e provada. O meu conhecimento para abordar esse assunto é baseado em 3 realidades: as Escrituras, experiência pessoal e observação pessoal. Primeiro, analisaremos as Escrituras. Em 1 Coríntios 15, 26, Paulo diz: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é o inimigo universal de toda a raça humana. Depois quero dizer algo da minha experiência pessoal. Tendo perto de 90 anos de idade, experimentei, como é óbvio, a perda de parentes próximos e pessoas amadas, pai, mãe e avós, para não referir todos. Mas, acima de tudo, perdi 2 esposas amadas, a Lídia e mais tarde a Ruth. Com a Lídia, partilhei muitos anos de um casamento feliz, mas recentemente Deus chamou a Ruth para casa.
o que foi uma experiência muito difícil para mim. Mas Deus tem me suportado em vitória pela sua graça. E eu me regozijo pelo fato de haver uma ressurreição. Por vezes, observo casais desfrutando da companhia um do outro e percebo que um dia um deles tem de ir. É por isso que eu estou tão preocupado em passar-lhe esta verdade, para que, quando a altura chegar, você seja vitorioso. Pessoalmente, Deus tem me dado a vitória. É uma dádiva e certamente não o resultado da minha retidão. Eu creio na ressurreição. Eu tenho 2 esposas à minha espera no outro lado. É claro que não me casei com elas ao mesmo tempo. Vivi com a Lídia durante 30 anos e com a Ruth durante 20. Ao todo, estive casado 50 anos. E a maravilha é que vou voltar a vê-las. Através da observação pessoal, posso dizer-lhe que durante a Segunda Guerra Mundial, ao servir como auxiliar no hospital de campanha e nos hospitais do norte da África, deparei-me com a morte muitas vezes. Também, enquanto ministro, houve ocasiões em que fui chamado para aconselhar e ajudar a família dos mortos. Assim sendo, não falo apenas com base na teoria ou prática ministerial, mas nas realidades da vida como eu a vivi e vi. Reações à morte. Ao longo de séculos, a reação do homem à morte tem assumido várias formas. Uma resposta é o cinismo. Isto está expresso numa passagem em Isaías, que é uma imagem do homem a encarar a realidade da iminência da morte. Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se vacas e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho. E diz-se: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isaías 22:13. Essa é a forma cínica de se encarar as coisas. Comer e beber, pois a morte cedo vem. Outra reação é o pessimismo. Isto era comum na Europa medieval. Toda a sociedade medieval era predominada por um sentido de morte. Ocorria em todas as cartas, na sua religião, nos seus livros e até na sua arte. Outra reação é o que eu chamo de mórbida preocupação. Esta atitude é descrita pelo poeta britânico T.S. Eliot, escrevendo acerca de um poeta do período elisabetano da Inglaterra chamado Webster. Eliot diz isto: Webster era muito possuído pela morte. Ele via caveira debaixo da pele e criaturas sem peito debaixo do solo, inclinadas para trás com um sorriso desbeiçado. Isso retrata um homem cuja mente estava totalmente ocupada pela morte. Outra atitude é o escape. Esta é verdadeiramente a atitude de muitos cultos e filosofias orientais que estão a pedir a nossa atenção hoje em dia. Eles falam acerca da libertação individual do seu ser pessoal para um tipo de existência impessoal, vaga chamada nirvana. Contudo, isto não é real. Também é contrário às escrituras. Enquanto jovem, também estive envolvido nesse tipo de culto por algum tempo e nele não encontrei nada além de frustração. De certo, não se obtinha realização. Vejamos agora os registros fiéis das Escrituras e o que eles têm para revelar. Hebreus 9:27 refere: e com aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Alguém disse: você pode faltar a todos os compromissos que fez na vida, mas há 2 compromissos que vai ter que cumprir. O primeiro é a morte e o segundo é o julgamento. Certa vez, houve quem tenha feito o seguinte comentário em relação à ressurreição de Jesus. Jesus é a única pessoa que fez um compromisso para além do túmulo e o cumpriu. Ele é único nesse aspecto e em muitos outros também. E porque ele foi ressuscitado, todos aqueles que nele crerem e o seguirem também serão ressuscitados. Seremos chamados da sepultura. Glórias a Deus. Responsabilidade. A Bíblia revela claramente, e veremos isto com profundidade mais adiante, que é uma contínua existência consciente depois da morte e uma responsabilidade pessoal pelo que fizemos durante as nossas vidas. Responsabilidade é uma palavra que não é popular hoje em dia, na cultura contemporânea. As pessoas tentam afastá-la das suas mentes, a tendência de se fugir dela. Mas o fato de estar ordenado ao homem morrer uma vez e depois ser julgado permanece. Nós vamos ter que prestar contas. A medicina moderna, ao deparar-se com um problema físico, tenta providenciar 3 dados: um diagnóstico, um prognóstico e um remédio. O diagnóstico revela a causa. O prognóstico prevê o percurso que a doença terá.
E o remédio, claro, é a resposta à doença. Ao questionarmos-nos sobre o tema da morte, a Bíblia oferece-nos esses 3 dados: diagnóstico, prognóstico e remédio. Primeiro, ao diagnóstico, a causa. Isto está registrado de forma muito simples nas Escrituras, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Assim a morte veio através do pecado. Se nunca tivesse havido o pecado, nunca teria havido a morte. Mas porque todos os homens pecaram, a morte vem a todos os homens. Novamente vemos essa ideia em 1 Coríntios 15:56, onde Paulo diz: o aguilhão da morte é o pecado. Todos nós sabemos o que é um aguilhão. É o meio através do qual alguns insetos injetam seu veneno no corpo da sua vítima, produzindo assim um resultado negativo. O meio pelo qual a morte injetou a sua corrupção nos nossos corpos foi através do pecado. O pecado é o aguilhão que injeta o veneno da morte. De seguida, temos o prognóstico. A Bíblia indica que a morte vem em 3 etapas sucessivas. A primeira é a morte espiritual. Deus disse a Adão, ao avisá-lo acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Deus disse a Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Do nosso ponto de vista, do que é a morte? Bem, Adão viveu mais de 900 anos, mas no mesmo dia em que ele pecou, ele foi cortado fora, foi alienado da vida com Deus. Naquele momento, ele morreu espiritualmente. Em Efésios 2,1, Paulo lembra os cristãos em Éfeso qual era a sua condição espiritual antes de terem conhecido Cristo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo não estava a falar de uma morte física, mas espiritual, alienação de Deus. Uma vez que o espírito do homem foi cortado de Deus pelo pecado, a sua vida física foi como uma bateria que não poderia ser recarregada. Ela continua a funcionar durante algum tempo, mas acabaria por se esgotar. A segunda fase é a morte física. É a isto que nos chamamos morte, a separação da alma do corpo. Há um resultado visível na condição do corpo. Ele começa a degradar-se, mas a condição da alma permanece inalterada. A terceira fase é o que a Bíblia chama a segunda morte. Isto é algo conhecido apenas através da revelação das Escrituras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Ao estudarmos a imagem apresentada em Apocalipse ou Revelação, vemos 2 coisas importantes. Primeiro, a segunda morte é uma final, eterna e irrevogável expulsão da presença de Deus. Da segunda morte não há retorno. Segundo, ela não é uma cessação da consciência, pois nunca haverá uma cessação da consciência. A personalidade permanece consciente tanto nesta vida como na vindoura, para todo sempre. Nunca poderemos escapar à nossa própria consciência. Deixe-me rever brevemente as 3 fases do prognóstico bíblico do curso da morte na vida humana. 1. Morte espiritual, a alienação da alma humana de Deus através do pecado. 2. Morte física, a separação da alma do corpo. 3. A segunda morte, a final eterna e irrevogável expulsão da presença de Deus, mas com consciência contínua. Nos capítulos seguintes, apresentarei o remédio bíblico para a morte. Capítulo 2. O dador de vida e o tomador de vida. Só podemos começar a compreender e aplicar o remédio quando aceitamos o diagnóstico e o prognóstico. Assim sendo, primeiro tenho de explicar de forma mais profunda a natureza do mundo espiritual e as forças espirituais que estão em funcionamento, tanto na vida como na morte. Algumas pessoas não se apercebem que existe um mundo espiritual. Elas pensam que tudo acontece e termina neste mundo e não há algo mais para além disso. Outras pessoas reconhecem a realidade de um mundo espiritual, mas pensam que é algo vago, amorfo ou abstrato. Mas a verdade é que o mundo espiritual é tão real e objetivo como o mundo físico, e é ocupado tanto com coisas como com pessoas, mais numerosas e variadas do que tudo o que nos é familiar no mundo físico. A diferença verdadeiramente importante entre os 2 mundos é que o físico é temporário e transitório, e o espiritual é eterno e inalterável.
Em 2 Coríntios 4,18, Paulo expressa-o desta maneira: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 pessoas. Nesta passagem vemos que o mundo espiritual é eterno. Exploremos agora o que a Bíblia nos mostra acerca da natureza deste mundo invisível. Se seguirmos o rastro da vida e da morte até as suas origens, ficamos frente a frente com 2 pessoas que eu denominei o dador de vida e o tomador de vida. Em João 10,10, isto está claramente expresso nas palavras de Jesus: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui temos 2 pessoas, o ladrão e Jesus. Cada um deles é igualmente uma pessoa. O nome do ladrão, obviamente, é Satanás. Tantas pessoas hoje em dia têm dificuldade em acreditar que Satanás é uma pessoa real. Certa vez li um livro que me prendeu a atenção. Dizia: o mal não é uma coisa, mas alguém. Quando compreendemos isto, os nossos olhos começam-se a abrir. Então, o ladrão é Satanás ou o diabo? Certamente, Jesus falou a verdade com a tremenda franqueza quando desvendou a natureza do nosso inimigo, o diabo. Ele disse às pessoas religiosas do seu tempo: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Jesus diz-nos que Satanás, o diabo, é um mentiroso e assassino. Juntando isto à passagem de João 10,10, descobrimos que Satanás é um ladrão, um mentiroso e um assassino. A Bíblia não nos diz nada de bom em relação a ele. Um conhecido evangelista, certa vez, sumariou a diferença entre Deus e o diabo com esta simples frase: não há qualquer maldade em Deus e não há qualquer bondade no diabo. Temos de ter isto em mente. Não queremos ser cegos pela filosofia, sentimentalismo ou teorias humanas. Estamos a lidar com 2 pessoas: o dador de vida, que é Jesus, e o tomador de vida, que é Satanás. Temos de ter sempre em mente João 10,10, onde Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O diabo nunca vem às nossas vidas para nos fazer bem. Ele tem 3 propósitos e cada um deles é pior que o anterior. O seu primeiro propósito é roubar, o segundo é matar e o terceiro é destruir. O trabalho destrutivo de Satanás contra nós não termina com a morte física, mas continua na eternidade. Ele é um homicida, um ladrão e um mentiroso. Não esqueça, o fato de ele ser um ladrão e um mentiroso deve alertar-nos de uma coisa: ele quer sempre enganar-nos. Quando ele vem até nós, ele não nos diz qual é o propósito para que ele veio. Geralmente, um ladrão não se aproxima da nossa casa, toca a campainha e quando abrimos a porta diz: olá, sou um ladrão, vim para levar as vossas coisas. Com frequência, ele vem à noite, no escuro, numa altura em que não o conseguimos ver e em que não estamos à espera dele. Outra maneira muito típica de Satanás agir é através de pessoas que tudo fazem para deturpar o seu motivo, sugerindo-lhe que tem algo tremendamente valioso para lhe oferecer, mas na verdade é apenas para tirar e não para dar. Ele age através do engano, da mentira. Deus é luz, ele trabalha na luz. Quando estamos relacionados com Deus, podemos saber com quem estamos relacionados. Podemos estar cientes do que Deus está a fazer. Não precisamos de andar a apalpar terreno. Não estamos incertos ou inseguros. Mas o diabo, Satanás, trabalha na escuridão. Frequentemente, quando está a trabalhar, nós não o vemos ou reconhecemos. Não sabemos ao certo quem ele é, porque está lá, ou o que está a fazer. Quando Deus está nas nossas vidas, nós conhecemos-lo. Mas quando Satanás está nas nossas vidas, muitas vezes falhamos nesse reconhecimento. Ele é um enganador e um mentiroso. Em determinada altura, eu era diretor de uma universidade na África para professores estagiários. Um dos professores tinha sérios problemas em perceber a realidade acerca do diabo. Naquele tempo, ele tomava conta de um pequeno bando de patos do seu quintal e tinha muito orgulho dos seus bichinhos. Um dia, ele veio ter comigo entristecido e desiludido porque alguém viera de noite e lhe roubara todos os patos. Eu disse-lhe: Senhor Odawa, essa pessoa bateu a sua porta
e disse-lhe que vinha para roubar os seus patos? Ele respondeu: não, ele veio na escuridão e eu não o vi. Eu disse: Senhor Dawa, isso explica o seu problema com a realidade do diabo. Ele não vem à porta na luz e lhe diz: eu sou o diabo, eu vim para roubar. Mas ele vem tal como o ladrão, que lhe roubou os patos. Ele vem na noite. Ele não lhe diz quem ele é ou quando vem. Você não o vê ou não o reconhece e não sabe com quem está a lidar. Essa é a forma como o ladrão trabalha. Assim é o diabo, Satanás e seus demônios. Lembre-se que Jesus disse que o diabo é um ladrão, um mentiroso e um homicida. Ele nunca vem para nos fazer bem. Ele tem 3 propósitos: roubar as bênçãos que Deus deseja que desfrutemos, matar, tirando-nos da vida física, e destruir, atormentando-nos para sempre numa eternidade perdida. Graças a Deus por Jesus Cristo, que é tão fiel a dizer-nos a verdade. Graças a Deus também por Jesus Cristo, seu remédio, como veremos no próximo capítulo. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém.